Olá! Chegou dezembro, chegou aí a reta final, esses 10 dias que antecede o final de dezembro. É uma época interessante em que as pessoas elas viajam de continente para continente, de cidade para cidade, né, de país para país, de estado para estado. Enfim, as famílias se encontram nesse período, né, para estarem juntos no período, dado esse espírito do Natal, ou até mesmo para a virada do ano em algum lugar que entende que deve ser esse local da virada. Não é? Há essa expectativa, isso não é coisa só de brasileiro, não é? Isso é no mundo inteiro, não é? É no mundo inteiro essa expectativa da virada, conquanto existe 12 países que têm o seu calendário próprio, celebram também 31 em primeiro. Porém, a China tem o seu calendário antigo, não é? E Israel também tem o seu particular antigo, datado de 1576, se eu não estou 86 nesse tempo, né? Se eu não estou enganado. Nesse momento agora, 5786 é o ano de Israel nesse tempo. E eles seguem esse calendário com quanto que não diz respeito o romano que todos nós seguimos. Pois bem, mas o que eu quero dizer com isso? Você sabia que Jesus também participou de uma festa nesse período? Bem possível, próximos dessas datas aí, de dezembro, meado de dezembro aproximadamente. Jesus participou de uma festa assim. É Natal? Não, não é Natal. O Natal, como nós conhecemos, interessante que há um link de Natal com Jesus. Mas eu quero dizer para você que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabemos nós que possivelmente Jesus tenha nascido ali entre junho e setembro, que o Senhor nasce próximo à festa de tabernáculo. Por essas datas, os tabernáculos é celebrado no mês de setembro, e a narrativa bíblica vai dizer que os reis magos olhavam e seguiam a estrela até o menino Jesus, e caminhavam de noite, aquela coisa toda, e o inverno naquele lugar, naquela região, é muito rigoroso. Então, possivelmente, nosso Senhor Jesus tenha nascido no verão, e nessa época, dezembro, lá é inverno. E vez por outra, até neva. Tamanho é a mudança de temperatura. No verão, muito quente, uma área deserta, em torno de Israel e os países ali vizinhos daquela região. Porém, no inverno, o inverno é rigorosíssimo. Pois bem, então Jesus possivelmente ouso afirmar que não nasceu em dezembro. Então, e essa festa de Natal como nós conhecemos, isso aí é coisa de Roma. Um imperador romano chamado Constantino, ele teve essa ideia, e havia também naquele período também já um santo que tinha essas características que nós imaginamos, ou talvez venha a ser, que era o bom velhinho, chamado Nicolau. E aí havia outras festas pagãs, e Constantino, então, dentro desse secretismo religioso já existente naquela época, nasce o Natal. Então o Natal nasce 300 anos depois de Cristo. Não tem nada a ver com o aniversário dele. E ele não nos mandou celebrar o seu aniversário. Não é? Isso ficou em aberto, porque para nós, quanto cristãos, quanto aqueles que creem em Jesus, nós entendemos que a morte e a ressurreição de Jesus, ela tem um valor extraordinário, até porque na morte está a minha vitória, está a sua vitória, e a vitória dele que venceu a morte na cruz do Calvário. Dito isto, o livro de João, capítulo 10, o verso de número 22 e 23, diz o seguinte: olha, celebrava Jesus a festa da dedicação, e era inverno. João 10, 22, e era inverno. E Jesus então transitava naquele local ali, na esplanada do templo de Salomão. Era inverno. O escritor bíblico tem
tem a preocupação de colocar que período era. Era inverno. Então Jesus celebra esta festa, festa da dedicação, festa da reinauguração, festa essa que nascera 165 anos antes do nascimento de Jesus, nasceu essa festa chamada Hanukkah, que até o tempo de hoje celebra-se em Israel, é uma das festas bíblicas em Israel, é celebrada até esse tempo. E o Hanukkah surge em 1165 anos antes de Cristo, tendo em vista que, nesse período, Israel estava sendo oprimida, foi invadida pelos gregos. E um grupo de judeus, chamado Macabeus, expulsou esse povo da cidade, expulsou esse povo do território e também retomou o templo que foi profanado, né? Mataram animais ali, fizeram orgias no templo, e aí esse povo chamado Macabeu pega, limpa o templo e acende aquilo que nós conhecemos como menorá, alguns castiçais e tal, porém de 9 braços acende, porém não tinha combustível para alimentar todos os 9 braços da menorá. Então acenderam-se uma, normalmente a do meio, e milagrosamente, né, o azeite de sustentação, o combustível que mantinha acesa a menorá, ele foi multiplicando e acendendo de maneira que ela ficou acesa por 8 dias. O que se tinha no momento mal dava para um dia, e houve esse milagre. 8 dias permaneceu acesa, demonstrando ali a presença de Deus, demonstrando ali também esse milagre. E a partir daí surge essa festa que é chamada Hanukkah, da dedicação, da inauguração, também conhecida como Hanukkah, que é a palavra hebraica para esta festa. E até o tempo de hoje, nós que temos esse entendimento, celebramos esta festa. Mas o que isso tem a ver com a gente? É a festa das luzes, a festa da dedicação, da operação do milagre, de lembrar que Deus fez um milagre extraordinário naquela ocasião. E o Deus que fez aquele milagre é o mesmo Deus que nos sustenta hoje, que tem milagre novo para você, tem milagre para nós, tem milagre para o Brasil. E eu preciso crer que o meu Deus está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje